Backups. Backup é uma cópia de segurança dos dados importantes. Regra número 1, deve ser armazenado em um local diferente do original. Então, para começo de conversa, não adianta fazer backup no computador que estão os dados. Isso não é backup, isso é duplicata. Tá? Outra coisa, usando sempre a frase que um amigo meu fala, é quem tem um, não tem nenhum. Dados importantes, documentos importantes, a gente não fica só com um, a gente sempre fica com dois, no mínimo, para começo, em locais diferentes. Pode ser um na nuvem, um no HD, pode ser um num pendrive, num HD externo, mas sempre dois. Ele permite a restauração dos dados, em caso de perda por falha do hardware, tipo HD queimou, ataque de ransomware, alguém quer sequestrar os dados, aí a gente olha para o bandido e diz, né, pode ficar com os dados, eu tenho cópia, ou roubo e perda de dispositivos, acontece muito com celulares, minhas fotos foram embora no celular, salvar em nuvem, erro humano, exclusão acidental, eu já fui campeão de fazer isso, já paguei o servidor inteiro apertando Shift e Delete, então é sempre bom ter uma segunda cópia, inclusive dica para os celulares, tentem manter tudo em nuvem, que é roubo por roubo, então é melhor deixar com o Google que pelo menos vai te devolver. E então nunca se deve fazer uma cópia, um backup no computador que está o material, porque isso é duplicata, não é backup. Então temos alguns tipos de backup. O backup full, ele copia tudo, todos os arquivos e passa selecionadas sempre. A vantagem é que ele restaura a restauração rápida e simples, só precisa de um arquivo de backup. A desvantagem é que ele é lento, dependendo do tamanho do backup para ser realizado. Consome muito espaço de armazenamento. Tem um software de biblioteca que tem uma opção ali, backup completo, que é o BibLivre, e ele baixa um arquivo zipado completinho. Mas claro, conforme o acervo vai aumentando, ele vai ficando cada vez maior. E depois para restaurar demora, mas é a certeza de que está tudo ali. O outro tipo de backup é o incremental. Ele copia apenas o que foi modificado, o que foi alterado. Dependendo do que for, dá para fazer manual, né? No tipo, final do expediente, deixa eu subir para a nuvem os documentos produzidos hoje. Mas tem softwares que fazem isso, tá? A vantagem é que ele é muito rápido para fazer, ele só pega o que foi feito naquele dia, naquele intervalo de tempo. A desvantagem é que a restauração é lenta e complexa, porque eu preciso do backup full e todos os incrementais em ordem. Acontece muito com software de biblioteca, esse tipo de coisa. Eu tenho backup full lá de 2023, que tem todas as regras, tá tudo bonitinho lá. Mas a base de usuários eu fui fazendo só a base de usuários separadamente. Aí eu tenho que restaurar o backup inteiro, apagar todos os usuários e restaurar só a base de usuários. Eu tenho que fazer um monte de procedimentos para que eu consiga ter um espelho mais fiel da última versão que o sistema estava antes de corromper. O outro tipo de backup é o backup diferencial. Ele é um pouco similar ao incremental, mas não é igual. Ele copia só os arquivos alterados desde o último backup completo. Então, o software, enfim, o método que vai ser utilizado para fazer o backup, ele vai só comparar. E aí ele vai comparar datas e tamanhos de arquivos. Ele vai ver se os bytes mudaram, né? Tinha 32 KB, mudou para 33. Algo aconteceu aqui e ele é o mais novo, então eu vou copiar esse. A restauração é mais simples que o incremental, precisa apenas do full e do último diferencial. A desvantagem é que fica progressivamente maior e mais lento ao longo do tempo. Então, num resuminho simples, nós temos três tipos de backup: completo, incremental e diferencial. O completo é lento, o incremental é rápido e o diferencial está no meio termo. Eu era, na verdade, para ter mudado a ordem aqui para facilitar a memorização. Espaço usado. O completo consome muito, porque toda vez é feito um backup completo. O incremental, ele usa pouco espaço, porque ele só vai pegando os arquivos novos. E o diferencial também, mas depende, né? Porque se há muita operação, por exemplo, eu vou fazer um backup de um software e tudo é armazenado dentro dele mesmo, se acontecem muitas operações ali, são muitos arquivos ao longo do dia que são movimentados, ele pode ser grande, como pode ser pequeno, tanto faz. A velocidade de restauração do completo é rápida, porque é só jogar por cima tudo.
Eu não diria rápida, eu acho que eu me expressei mal aqui. É que rápida está relacionada à velocidade, né? Mas seria o processo de restauração é simples, o incremental é lento, lento mesmo, porque é um pouco complexo, e o médio, o diferencial depende. Então, a complexidade agora sim, complexidade de restauração é baixa, porque é só descompactar tudo, a incremental é alta, são vários arquivos que tem que depois ficar encaixando, e a média depende de dois arquivos. Eu restauro o original, fiz um backup completo uma vez, mas ele é de 3 anos atrás, mas eu tenho o diferencial dele, eu tenho só a versão que modificou de lá para cá e eu jogo por cima e deu, tá tudo certo. Não é todo tipo de software que permite a gente escolher a estratégia de backup, mas a gente sempre precisa fazer backup. O backup fala mais sobre a restauração do que sobre o armazenamento. Então, antes de falar sobre isso, tenha em mente a estratégia 3-2-1. Isso é uma regra universal de backup, 3-2-1. São 3 cópias dos dados em 2 mídias diferentes, com uma cópia fora do local, que é o offsite. O offsite, ele site em inglês é local, ele é fora do local, é em outro prédio, é na nuvem, mas é em algo que não seja fisicamente dentro do mesmo local que os dados estão armazenados. Então, eu tenho que ter 3 cópias. Uma delas é a original, as outras 2 backup, em 2 mídias diferentes. Uma pode ser no HD externo e a outra num serviço de nuvem. Tá? E uma cópia off-site também pode ser em outra nuvem, mas de preferência num disco fora da instituição. Eu vou ter que pegar um HD e levar para o CPD. Eu estou na biblioteca, eu vou ter que levar lá para o CPD da prefeitura. Não, não é assim que funciona. Muitas vezes até o próprio sistema, a própria TI já providencia isso pelo sistema de rede, pela forma como a rede é armazenada. Às vezes a gente está com uma cópia local dos arquivos que na verdade é um espelho que já está em outro local dentro da instituição, tá? Mas é sempre assim, 3-2-1. 3 cópias, 2 mídias e uma fora. Para concluir, a aula de hoje é curta. Backup bom é backup testado. Um backup que nunca foi testado não é confiável, como eu acabei de dizer. Backup não é sobre armazenar os dados. Backup é também sobre restaurar os dados. E isso eu vi acontecer recentemente. Eu trabalhei recentemente com o Museu de Astronomia Brasileiro, mas na restauração de alguns bancos de dados que foram armazenados e vinham sendo armazenados com backups completos desde 89, só que os backups nunca foram testados. Então a última versão mesmo da base foi perdida. Ficou uma versão intermediária, a última localizada, a última legível foi a que eu fiz a migração dos dados. O backup ele precisa ser testado de tempos em tempos. Será que esse zip que eu estou construindo aqui, a cada X tempos vai lá e zipa a pasta meus documentos inteiros? Tá zipando certo? Não tá zipando atalho? Isso é outra coisa. Uma vez quando eu trabalhava na FURG, chegou uma aluna com um arquivo zip, numa coisinha dessas aqui, cadê? Não tá aqui agora. Num disquete. Eu fiz backup do meu trabalho. E o trabalho dela tinha uma planilha Excel, um arquivo de anexos e o trabalho em si. Vocês já devem ter reparado, pelo menos para quem usa deixa eu ver aqui, eu tô com a aula 5 aberta aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, só para dar o exemplo prático do que eu tô falando. Eu tô com um arquivo aberto aqui, ó. Eu tô com um arquivo aberto, deixa eu ver se tem outro exemplo. Vou abrir aqui o aula 5. Não. Esse aqui, ó, aqui. Era isso que eu queria mostrar. Olha só, quando a gente tá com o Word aberto, ele cria. Não vou conseguir aumentar o zoom aqui. Aqui, ó. Quando eu estou com o Word aberto, ele cria esse arquivo escondido. No meu computador ele aparece porque eu programei meu computador para exibir arquivos ocultos. Ó, isso aqui é um tipo de arquivo oculto. Ele está com um arquivo temporário aberto do Word que está aberto aqui no meu computador na outra janela. Então, no caso dessa colega, ela estava com 3 atalhos abertos, eu não sei como ela fez isso, ela pegou e fez o backup dos atalhos, colocou num zip, colocou num disquete e apagou. Quando saiu, apagou. Os computadores, a cada vez que reiniciava, igual na PUC, reiniciava, ele limpava todos os dados do usuário.
Ela perdeu tudo, tudo. Então, não conferiu, não viu. Aí, nesse caso, a zipei, abre o zip, tenta abrir um arquivo para ver se está abrindo bonitinho. Ah, tá abrindo legal, pode fechar. Então, o backup ele precisa ser testado. É crucial realizar testes de restauração periodicamente para garantir que as cópias estão íntegras e funcionando. Lembre-se, o objetivo do backup não é fazer o backup, é garantir a recuperação, tá? Então, fecho a aula de hoje. O conteúdo não é longo sobre segurança da informação. Tudo que eu pude apurar das provas foi abordado aqui. Não sei se na prova vai cair segurança, mas se cair segurança, duvido muito que fuja dos assuntos que nós tratamos aqui. Eu sei que o conteúdo é bastante áspero, não é do nosso cotidiano, tem muita sigla, mas a minha sugestão de estudo é que vocês analisem as tabelas, aquelas tabelas e façam esqueminhas. E tentem, na maioria das vezes, utilizar letras para criar esquemas de memorização. A gente viu sigla demais, né? CIDAL, RSA, hash, vários nomes de malwares. Então, é um assunto que talvez tenha que ser revisitado. E, como eu falei anteriormente, também prestem atenção nos nomes dos malwares, porque eventualmente cai em prova. Tá, gente? Agradeço a presença de vocês e até a próxima.